Boa tarde, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos dar início ao capítulo 3, que tem como tema As Fronteiras do Brasil, na página 73. Então, nós iremos conhecer um pouco, sobre o nosso território brasileiro e eu gostaria que vocês pudessem estar acompanhando aí no livro de vocês. Então, na página 74, nós temos aqui o cenário 1, Terra Brasilis. Nosso lugar no mundo. Então, gostaria que vocês acompanhassem aí comigo a leitura do texto. Quando da conquista das terras que futuramente seriam chamadas de Brasil, o planeta estava dividido ao meio por um meridiano de referência muito diferente do atual, que é o meridiano de Greenwich, o qual nós conhecemos hoje. Duas principais potências daquela época, que seria Portugal e Espanha, lutavam pelo domínio dos espaços da terra já conquistados e decidiram, através do Tratado de Tordesilhas, dividir a esfera terrestre ao meio, através de uma linha imaginária chamada Meridiano de Tordesilhas. Então, como eles já tinham domínio das terras, eles resolveram dividir a esfera ao meio, com uma linha imaginária que se chamava Meridiano de Tordesilhas, diferente do que nós conhecemos hoje, que a Terra é dividida pelo Meridiano de Greenwich. Então, eles eram duas potências e resolveram dividir, cada um ficando com um lado. E essa divisão dava ao monarca português o direito de quê? De propriedade sobre todas as terras que ficasse a leste desta linha, ficando o rei da Espanha com o direito de propriedade sobre todas as terras a oeste dela. Então, eles resolveram fazer esse tratado, esse acordo entre eles dois, ficando os portugueses a leste e a Espanha a oeste. Então, vocês podem observar aqui no mapa, temos aqui o Tratado de Tordesilhas, foi criado em 1494 e aqui está mostrando as terras que pertencem à Espanha e as terras que pertencem a Portugal. Então, se observarmos o mapa da página anterior, nós notaremos que o território brasileiro, naquele momento, totalizava menos de 50% do que é na atualidade, ou seja, a maior parte aqui ficou com a Espanha. Então, aqui o Brasil, no qual a gente pode perceber que totalizava menos de 50% do que é na atualidade hoje. Então, dessa forma, estava imposto pelos dominadores o primeiro meridiano de referência, fato que seria modificado no século XIX. Então, eles criaram essa linha de referência dividindo em dois lados. Fato que seria modificado no século XIX, com a criação de outra linha divisória, identificando as terras do leste e também do oeste. Na Conferência Internacional do Meridiano, realizada em Washington em 1884. Essa nova linha, essa nova divisão, ela foi feita em 1884, numa Conferência Internacional do Meridiano, de Greenwich. Então, passou a ser dessa nova divisão. Atualmente, de acordo com as mudanças nas formas de orientação espacial e nos centros de poder, bem como das suas dimensões continentais, o nosso país, ou seja, o Brasil, ele é cortado por 2 dos 5 paralelos de referência. Quais são eles? Equador e o Trópico de Capricórnio. O Equador, que atravessa os estados brasileiros de Amazonas, Roraima, Pará e Amapá, como vocês podem observar aqui abaixo, E o Trópico de Capricórnio, que corta o extremo sul dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e o norte do estado do Paraná. E isso faz com que cerca de 7% das terras brasileiras estejam localizadas no hemisfério norte e 93% no hemisfério sul, como mostra o mapa abaixo. Então, vocês podem aqui observar a localização, nossa localização territorial. Então, aqui ele é cortado por esses 2 paralelos, o Equador e o Trópico de Capricórnio. Aqui é a página 76. Então, desde o século XIX,
as terras do planeta, né, oficialmente já estavam divididas ao meio pela linha de Tordesilhas, uma vez que o declínio político de Portugal também da Espanha, e a exceção da Inglaterra como a maior potência mundial, esta impôs seus valores e a esfera planetária passou a ser dividida por outra linha imaginária. E essa linha recebeu o nome de meridiano de Greenwich, pelo fato de a linha escolhida para ser o meridiano de referência, né, que marca 0, passar pela torre de observatório, que fica na Inglaterra. E tem um bairro também chamado Greenwich, em Londres. Então, por isso, foi colocado-se o nome de meridiano de Greenwich, por ele estar localizado no bairro de Greenwich, na Inglaterra. Então, observando o mapa abaixo, veremos que o nosso país, né, está à esquerda de Greenwich, portanto, totalmente incluído no oeste geográfico do planeta. Esse fato é ratificado pelos aspectos culturais, pois também somos ocidentais, né? Então, essa divisão aqui, então, nosso país, o Brasil, ele está, né, a oeste do meridiano de Greenwich. Então, aqui está mostrando aqui abaixo, Brasil, localização mundial. Consequência da nossa localização. Então, como acabamos de estudar, o Brasil, ele possui aproximadamente 93% do seu território localizado no hemisfério sul, ou seja, abaixo da linha do Equador. Então, contudo, a totalidade das terras brasileiras está localizada entre os trópicos de Câncer e também de Capricórnio, o que corresponde a uma faixa espacial denominada Zona Intertropical, Tropical ou Tórrida. Então, toda essa faixa, ela recebe uma grande quantidade de luz e calor do Sol. Então, por isso, né, que o nosso país ele é muito quente devido à sua localização. E isso traz consequência em relação ao clima. Então, como ele recebe muitos raios solares, né, durante o ano inteiro, isso faz com que o nosso território predomine os climas quentes, que é o equatorial e também o tropical. Somente 8% do nosso território, que corresponde aos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a porção do extremo sul dos territórios de São Paulo, Mato Grosso do Sul, estão localizadas fora dessa faixa. Então, todos os estados, né, que estão dentro dessa faixa, eles vão ter o clima quente e também úmido. Aí também temos aqui a zona subtropical, sul, onde as temperaturas apresentam-se mais amenas, as chuvas são bem definidas durante o ano inteiro, além de apresentar características das 4 estações do ano. Então, chove bastante nessa região aqui, ó. Chove bastante devido à sua localização. Ela está aqui na zona subtropical sul. O clima é ameno, né? Nem um clima muito quente, também nem muito frio. Então, aqui nós temos. Como consequência dessa posição latitudinal, o Brasil apresenta predomínio de climas tropicais, que de acordo com diversos fatores geográficos regionais, como a altitude, a distância do mar e as formas de relevo, produz uma grande diversidade de paisagens naturais. Aí aqui abaixo nós vamos ver, né, devido à sua localização e as consequências disso, ele apresenta predomínio de clima tropical. Aí aqui nós temos Brasil, biomas. Aí vemos aqui, né, as vegetações, Amazonas, Mata Atlântico, Cerrado da Caatinga, Campos Sulinos, o Pantanal e também costeiros. E são os biomas, né, que fazem parte do Brasil, os biomas do Brasil. Aí aqui nós temos uma ilha chamada Brasil. Então, no 6º ano nós aprendemos sobre o nosso continente, né, que o planeta Terra ele possui 6 continentes, a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a Antártica e a América, e que o nosso país está localizado na América, porém esse continente pode ser dividido de duas maneiras. De que maneiras foi dividido? De que maneira ele foi dividido? De acordo com sua localização geográfica e também de acordo com o aspecto linguístico e cultural.
De acordo com a sua localização geográfica, estende-se das altas latitudes árticas ao norte até as altas latitudes meridionais ou do sul. Por isso, divide-se em América do Norte, América Central e também América do Sul. Nessa distribuição continental, o Brasil está localizado na América do Sul, especificamente dominando a porção centro-ocidental, como mostra a figura abaixo. Então, aqui nós temos, aqui de acordo com a localização, então aqui ele foi dividido em três Américas. Temos aqui a América do Norte, a América Central e também a América do Sul. E o nosso país, ele domina, a porção ocidental, como mostra aqui a figura. Então, aqui está mostrando na legenda, para vocês identificarem aí. Aqui foi de acordo com a sua localização geográfica. De acordo com os aspectos linguísticos e culturais, divide-se em dois grandes conjuntos. Quais são esses conjuntos? Nós temos aí a América Anglo-Saxônica, que é a porção dominada, que foi colonizada pelos anglo-saxões, ou seja, pelos ingleses, onde predominou a colonização de povoamento, e a América Latina, que é a porção do continente conquistada por povos neolatinos, espanhóis e os portugueses, e nessa área aí predominou o que é a colonização de exploração. Então, na América do Norte, a intenção dos colonizadores foi de povoar. E aqui no Brasil foi de explorar. Então, nessa divisão, o Brasil está incluído na América Latina, como mostra a figura abaixo. Aqui nós temos a América Latina e a América Anglo-Saxônica. Aí são aqui esses dois países, Canadá e Estados Unidos, que fazem parte da América Anglo-Saxônica, e os demais fazem parte da América Latina. Entre os povos latinos, somos o único país de língua portuguesa, pois a América Espanhola se fragmentou em diversas nações, enquanto o Brasil, após a independência, manteve a mesma unidade territorial estabelecida pela colônia portuguesa. Então, nós somos latinos, como os países de língua espanhola, mas falamos português. Por quê? Porque após a independência manteve-se a mesma unidade territorial estabelecida pelos portugueses. Então, por isso, nós somos a única nação da América Latina que falamos o português. As demais falam o espanhol. Então, aqui acima, na geografia em cena, nós temos aqui o Tratado de Tordesilhas, que ele dificulta a descoberta oficial do Brasil. Então, vocês irão ficar com um vídeo onde vai mostrar um pouco sobre o Tratado de Tordesilhas. Então, gostaria que vocês assistissem para ampliar o conhecimento de vocês sobre esse tratado aí. Então, essa foi nossa aula de hoje. Fique com Deus e até a próxima aula. O que foi o Tratado de Tordesilhas? Logo após a chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492, a corte espanhola começou a se preocupar em proteger legalmente as terras descobertas na América. O rei espanhol procurou o Papa Alexandre VI, que através da bula intercoetera estabeleceu a posse de todas as terras descobertas a 100 léguas a oeste de Cabo Verde, a Espanha. Através deste documento, Portugal ficaria sem a possibilidade de ter a posse de territórios na recém-descoberta América. O limite estabelecido também dificultaria as navegações portuguesas no Oceano Atlântico. Como Portugal, assim como a Espanha, era uma potência militar e econômica da época, para evitar conflitos, os espanhóis e portugueses resolveram abrir negociações para o estabelecimento de um novo tratado. Este deveria contemplar os interesses de ambos os reinos no tocante à descoberta, exploração e colonização das novas terras. O Tratado de Tordesilhas foi um acordo firmado em 4 de junho de 1494 entre Portugal e Espanha. Ganhou este nome, pois foi assinado na cidade espanhola de Tordesilhas. De acordo com o Tratado de Tordesilhas, uma linha imaginária a 370 léguas de Cabo Verde serviria de referência para a divisão das terras entre Portugal e Espanha,
As terras a oeste desta linha ficariam para a Espanha, enquanto as terras a leste eram de Portugal. O Tratado de Tordesilhas deixou de vigorar apenas em 1750, com a assinatura do Tratado de Madrid, onde as coroas portuguesas e espanholas estabeleceram novos limites de divisão territorial para suas colônias na América do Sul. Este acordo visava colocar fim às disputas entre os dois países, já que o Tratado de Tordesilhas não havia sido respeitado por ambas as partes.